Fala galera, tudo bem com vocês? O que vocês conhecem sobre o basquete? O basquete surgiu em 1891, devido a uma missão, um desafio, que o diretor do Springfield College, em Massachusetts, propôs. O diretor deu a missão para o professor James Naismith, que ele pudesse pensar um esporte que pudesse ser praticado em um ambiente fechado devido ao frio, e uma outra grande exigência que ele quis era que esse esporte não fosse violento, porque o esporte que atualmente estava tendo maior repercussão era o futebol americano e era considerado um esporte muito violento. Então, pensando nessa missão e usando essas duas únicas características que o diretor propôs, vocês pensariam em um esporte diferente? Como seria o esporte que vocês pensariam? Ou, se vocês tiverem alguma ideia de um esporte que pudesse ser praticado tanto em ambiente fechado como aberto e que não fosse violento, escreve no comentário. Vamos conhecer diferentes esportes, vamos criar esportes, olha que legal. Deixa no comentário as ideias, beleza? James Naismith, apesar da dificuldade, ele chegou a quase desistir. Pensou que não valia a pena, que era muito difícil criar um esporte diferente. Porém, ele persistiu, ele continuou buscando, então ele decidiu. A primeira coisa que ele precisava fazer era criar o funcionamento. Como seria esse esporte? E aí ele pensou em algumas características. Primeira característica, deveria ter alvo fixo e que apresentasse algum grau de dificuldade. Segunda característica, deveria ser praticado com bola e que essa bola pudesse quicar. Não deveria ter contato físico, ao contrário do futebol americano. E, por fim, seria um esporte coletivo. Após definir o básico do esporte, James decidiu ir para o esporte em si, começar a organizar ele. E como a primeira coisa que ele tinha pensado do esporte seria o alvo, e seria um alvo fixo, ele primeiramente colocou no chão. Mas como ele desejava um grau de dificuldade, ele buscou colocar a uma altura de 3 metros. Porque ele pensava que 3 metros seria uma altura ideal. Porque nenhum defensor conseguiria impedir que a bola entrasse e porque representaria um certo grau de dificuldade para a prática dessa ação. Porque não seria fácil atingir um alvo de 3 metros. Após definir a altura mais ou menos, ele começou a pensar, e o que seria o alvo? Como seria esse alvo? E aí ele pediu ajuda para o zelador. E o zelador pegou 2 cestas de pera. Imagina, tudo começou por causa de 2 cestas de pera, todas fechadas, lacradas. E essas cestas foram colocadas no alto de 2 pilastras, lá do ginásio. E o que é legal é que a altura que eles colocaram foi 3,5 metros, que era a altura das pilastras. E até hoje, a altura da cesta de basquete se mantém a mesma, 3,5 metros. Em seguida, depois de pensar qual seria o alvo, ele decidiu escrever as regras. Quais seriam as principais regras? Na cabeça dele já estava tudo claro, porém ele queria redigir para que ele pudesse passar para as outras pessoas para elas terem conhecimento dessas regras. Então, ele criou as 13 primeiras regras do basquete. E para criar essas regras, ele demorou apenas 1 hora. As regras foram coladas pelo ginásio e ele propôs que as pessoas que tivessem interesse pudessem passar no ginásio, porque ele iria explicar as regras e o funcionamento desse esporte, favorecendo muito os meninos quererem participar disso. Após o professor explicar as regras para os alunos que tinham interesse, teve início o primeiro jogo. Infelizmente, não se sabe exato quando começou, porém, sabe-se que foi em dezembro de 1891, na véspera do Natal. E o início do jogo com 2 jogadores, um de cada time, ao centro, e o professor jogando a bola ao ar. Esse primeiro jogo apresentou muitas faltas. E quando ocorria a falta, o jogador era punido, sendo que ele tinha que esperar do lado de fora da linha lateral. E só retornava quando ocorria uma cesta. E outro detalhe importante é que, como as cestas de basquete eram as cestas de pêssego, o que ocorria é que quando as cestas eram realizadas,
os atletas tinham que esperar um pouco, pegar uma escada, subir em 3,5 metros para retirar a bola do cesto, porque era muito difícil. Mas, alguns meses depois, eles decidiram cortar o cesto com um furo que a bola passasse, e assim, a cesta de pêssego não era mais só uma cesta de pêssego, era uma cesta de basquete, que aí, quando se fazia cesta, a bola já caía ao chão. Após a aprovação da diretoria de Springfield College, teve início o primeiro jogo oficial, que foi em março de 1892. O professor James, ao aceitar o desafio de criar o esporte, nunca pensou que o esporte tomaria grandes proporções e nem que seria um esporte olímpico. Mas em 1936, o basquete entrou nas Olimpíadas e a primeira bola do primeiro jogo foi lançada pelo próprio professor que havia criado o esporte. Olha que doido! O único desafio, ele teve a proposta de criar um esporte, usar a imaginação. Ele criou e hoje é um esporte olímpico. E mais legal, ele é praticado por mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. A chegada do basquete aqui no Brasil foi muito rápida. O Brasil é considerado um dos primeiros países que o basquete chegou. E a chegada do esporte aqui se deve ao professor de artes norte-americana Auguste Shawn. Auguste Shawn. Auguste Shawn. Esse é o nome dele, beleza, gente? Infelizmente, quando o esporte chegou aqui no Brasil, ele teve uma certa dificuldade de se tornar um esporte muito reconhecido. Porque no mesmo ano chegou com Charles Miller, o nosso querido e amado futebol. Sendo assim, os homens, em grande maioria, praticavam futebol, criando um certo machismo ao basquete, que era praticado por sua grande maioria pelas mulheres. Aos poucos, o professor Augusto, ele conseguiu convencer que o esporte basquete não era um esporte só feminino, mas que era um esporte para todo mundo praticar. E em 1896, ele conseguiu organizar o primeiro time oficial e organizado de basquetebol masculino. Já a aceitação nacional pelo basquete aconteceu em São Paulo, através do professor Oscar Thompson, e no Rio de Janeiro, com o professor Henry Sims, que era diretor da Associação Cristã de Moços, lá do Rio de Janeiro. Depois da gente conversar um pouquinho sobre a história do basquete, que foi só um pouquinho, vamos agora conversar sobre coisas atuais. Como está o basquete atualmente? Como eu já falei, mais de 400 milhões de pessoas praticam basquete no dia a dia. E atualmente, o basquete tem um órgão responsável por organizar todas as competições oficiais e também por cuidar do esporte, que é a FIBA, Federação Internacional de Basquete. E ela contém mais de 215 associados. E se você tem interesse de ver mais sobre o esporte, conhecer mais sobre jogos de alta qualidade, vale muito a pena ver o site da NBA e acompanhar. A NBA é a Liga Norte-Americana de Basquete e ela apresenta times de alta qualidade, com grandes jogadores e que motiva mesmo assistir um jogo de basquete. O esporte nacional precisa ser valorizado. E é por isso que vale a pena a gente conhecer um pouquinho, às vezes, do exterior para trazer pra gente. E para terminar, não tem como não falar dos grandes jogadores, das pessoas que marcaram o esporte, tanto nacionalmente como internacionalmente. O primeiro atleta que eu gostaria de falar hoje é sobre Oscar Schmidt. Quem já ouviu falar dele? Ele é brasileiro e é considerado um dos maiores jogadores da história do basquete. Ele é recordista de pontuação em jogos. Ele fez 49.703 pontos ao decorrer da sua carreira. Por isso, vale a pena a gente ver um pouquinho do Oscar jogando, não vale? Outro jogador é o Magic Johnson. Quem já ouviu falar dele? Ele é considerado o maior armador da história da NBA. Ele ganhou 5 vezes a liga e foi eleito 3 vezes o MVP, melhor jogador, jogador mais valioso da liga de basquete.
vamos falar de um jogador que atualmente tem jogado e que faz muita diferença. Kobe Bryant. Ele foi vencedor 3 vezes consecutivas da liga. E em 2006 ele marcou 81 pontos em um único jogo, sendo considerado o segundo maior pontuador de um único jogo na história. Como não falar da lenda, como não terminar de falar sobre Michael Jordan, o cara que fez diferença. Quem não lembra dele jogando basquete, quem nunca ouviu falar sobre Michael Jordan quando se fala o nome de basquete, ele é considerado o maior jogador da história e um dos mais importantes desportistas da história. Fez diferença onde está. Esse foi um pouquinho da história, de alguns fatos sobre o basquete. Ou se você gostou, curte, compartilha, comenta. Isso ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho aqui. Ajuda muito, faz diferença e permite que mais pessoas conheçam um pouco sobre o esporte. E não se esqueça, esporte é vida. Valeu!